Você já sentiu que, quanto mais você tenta ser justo, mais te usam? Que quanto mais você oferece paz, mais gente aparece para te empurrar para a guerra? Existe uma dor silenciosa que muitos homens carregam. A de viver tentando ser bons demais em um mundo que premia a esperteza, não a moral. Não é sobre perder a ética, é sobre entender que ética sem estratégia é ingenuidade. E ingenuidade nesse mundo custa caro. A maioria dos homens não foi ensinada a pensar como estrategistas. Foram treinados para obedecer, agradar, se calar. Desde cedo, escutaram que homem de verdade é aquele que protege, que o bom moço sempre vence, que quem faz o bem, colhe o bem. Só esqueceram de dizer que o mundo real não funciona como um conto de fadas. Carl Jung já avisava: o homem que reprime a própria sombra, que finge não ter raiva, desejo, ambição ou medo, se torna previsível. E previsibilidade é fraqueza para quem vive entre predadores. É assim que nasce o servo emocional. Aquele que confunde ser amado com ser obediente. Que acha que se for gentil o suficiente, alguém vai finalmente enxergá-lo. Mas ninguém vê um homem que se esconde atrás da própria bondade, porque bondade sem presença vira invisibilidade. Você foi treinado para evitar conflitos, mesmo que isso custasse sua dignidade, para ceder, sorrir, aceitar, para sufocar a raiva, engolir o orgulho, pedir desculpas por existir, tudo isso na esperança de ser aceito. Mas Nietzsche já dizia: a moral de rebanho é a prisão dourada dos que temem a liberdade. Você foi ensinado a confundir aceitação com liberdade, mas quem vive buscando aceitação já entregou a própria alma. Esse vídeo não é sobre se tornar frio. É sobre parar de ser ingênuo. É sobre se ver no espelho, assumir sua sombra e entender que existe um caminho entre ser cruel e ser submisso. Existe uma lucidez masculina que Maquiavel entendeu como ninguém. Ou você entende o jogo do poder, ou será só mais uma peça manipulável nele. E a partir de agora, você para de pedir permissão para existir. Ele cresceu acreditando que ser bom era a única forma de ser amado. Aprendeu cedo que, se fosse gentil, seria aceito. Se fosse obediente, não seria rejeitado. Se nunca levantasse a voz, talvez ninguém fosse embora. Esse menino virou homem. Mas o medo de ser abandonado continuou guiando cada gesto. A bondade virou escudo, a gentileza um disfarce. E o coração dele, um território silenciosamente invadido por quem viu ali uma porta sempre aberta. Há uma diferença brutal entre empatia e subserviência. A empatia nasce da integridade, a subserviência nasce da vergonha, e muitos confundem uma com a outra, porque o homem útil é celebrado. Ele carrega sacolas emocionais, ele conserta o que não quebrou, ele escuta o que ninguém aguenta ouvir. E no fim, é descartado com a frase cruel: você é bom demais para mim. Jung chamava isso de persona, o papel social que usamos para sermos aceitos. Mas quando a persona se torna nossa identidade, ela sufoca a alma. O homem começa a esconder sua revolta atrás de sorrisos, a engolir sua indignação como se fosse sinal de maturidade, a acreditar que, se continuar sendo bom, alguém vai finalmente retribuir. Mas bondade não gera reciprocidade automática. Isso é um mito, um dos mais cruéis. Você pode dar tudo de si, pode ser leal, presente e gentil e ainda assim ser esquecido, porque quem não impõe presença vira cenário. E cenário não é amado, é usado. Há um leão em você, mas talvez ele tenha sido domesticado cedo demais. Talvez tenha aprendido que mostrar as garras é errado, que ter sede de respeito é sinal de orgulho, que querer ser tratado com dignidade é egoísmo. Mas o leão domesticado não perdeu as garras, ele só esqueceu que tem. E agora vive cercado por caçadores sorridentes, que elogiam sua docilidade enquanto afiam suas lanças nas suas costas. Chega uma hora em que você precisa escolher: continuar sendo o bicho de estimação de um mundo que ama sua obediência, ou recuperar sua natureza selvagem. A nobreza real começa quando a bondade deixa de ser um álibi e passa a ser uma escolha consciente, estratégica, enraizada em respeito próprio. É natural projetar nos outros aquilo que carregamos por dentro. Quem é ético, supõe ética. Quem é leal, espera lealdade. Quem se doa com sinceridade, acredita que será reconhecido. Mas esse é o primeiro passo para o colapso emocional. Esperar humanidade de quem só se move por interesse. Há homens que caminham como peças em um tabuleiro que não entendem. Jogam com honestidade, esperam justiça, agem com integridade, enquanto do outro lado, alguém já está a 3 lances à frente. O mundo não é justo, o mundo é estratégico.
E quem ignora isso vive sendo usado por quem já aprendeu a manipular sorrisos, promessas e discursos. Maquiavel foi direto. Quem não entende o jogo do poder acaba sendo jogado por ele. A moral é linda no papel, mas nas relações humanas, o que move as peças não é sempre a verdade, é a vantagem. E isso não significa virar um cínico. Significa acordar. Você não pode mais analisar o mundo com os olhos da sua própria ingenuidade. Palavras são baratas. Intenções reais estão nos padrões, nos gestos repetidos, nas ausências disfarçadas de distração, no silêncio que aparece sempre que você precisa de apoio. Gente mal intencionada raramente se revela de cara. Ela testa, mede, avalia o quanto pode se beneficiar da sua ética. Enquanto você pensa em sinceridade, o outro já planejou seu cheque-mate. Enquanto você explica suas razões, ele calcula suas fragilidades. Enquanto você pede compreensão, ele coleta material para dominar. É duro ouvir isso, mas mais duro ainda é seguir ignorando. A ingenuidade não é virtude, é brecha, e quem vive projetando sua bondade no mundo cedo ou tarde, acorda no chão do abandono, cercado de perguntas que ninguém vai responder, porque não é falta de valor, é excesso de confiança mal colocada. Ser estratégico não é ser frio, é ser lúcido, é enxergar o tabuleiro com olhos de quem cansou de ser peão e decidiu, enfim, deixar de ser previsível. Você foi ensinado a falar, a explicar, a se justificar. Mas mais duro ainda é seguir ignorando. A ingenuidade não é virtude, é brecha, e quem vive projetando sua bondade no mundo cedo ou tarde, acorda no chão do abandono, cercado de perguntas que ninguém vai responder, porque não é falta de valor, é excesso de confiança mal colocada. Ser estratégico não é ser frio, é ser lúcido, é enxergar o tabuleiro com olhos de quem cansou de ser peão e decidiu, enfim, deixar de ser previsível. Você foi ensinado a falar, a explicar, a se justificar, a pedir desculpas por existir com voz doce e tom baixo, condicionado a acreditar que palavras consertam tudo, que argumentos ganham respeito, que se você for claro o suficiente, será compreendido, mas o silêncio tem um peso que nenhum discurso alcança. Homens maduros não falam para se esconder, eles observam, porque quem precisa falar demais está tentando convencer os outros ou a si mesmo. Jung dizia: o homem que não conhece sua sombra fala demais, porque está tentando tapar o buraco da própria insegurança com palavras que não sustentam presença. Maquiavel entendeu: o silêncio é uma arma. Ele confunde, ele impõe, ele cria um tipo de medo que nasce do mistério, porque quem não revela tudo se torna enigmático, e o enigma cria respeito. Quem não reage de imediato, quem sabe esperar, ganha vantagem emocional, porque todo predador depende da sua previsibilidade para atacar. Ficar em silêncio não é passividade, é domínio. É maturidade emocional, é forçar o outro a mostrar a própria intenção. Aquele que sempre responde rápido demais revela mais do que deveria. Mas quem pausa, observa. E quem observa, governa. O lobo não late, ele não precisa, ele percebe antes. Age no tempo certo. O lobo não está tentando convencer a floresta de que é perigoso, ele apenas é. Sua presença já fala por ele, e talvez o que falte não seja argumento, seja silêncio suficiente para que sua verdadeira força finalmente apareça. Há um teatro silencioso que muitos homens encenam todos os dias. Ombros erguidos, fala firme, olhar direto, tudo no lugar certo. Mas por dentro, medo. Medo de não ser aceito. Medo de ser visto como frágil. Medo de não ser suficiente se não vestir a armadura da força. O problema não está na força, está na performance. Quando o arquétipo do guerreiro é vivido como fachada, o homem se desconecta da própria essência. Ele vira personagem. Um ator interpretando o papel de invencível, enquanto o coração sangra por dentro silenciosamente. Jung falava dessa cisão. Quando a imagem supera o ser, nasce a persona vazia. E essa persona exige esforço constante, porque ela não é natural, ela é medo disfarçado de poder. Mas há um ponto de ruptura, um momento em que o homem percebe que não precisa parecer forte, porque força real não se grita, se impõe em silêncio, está nos gestos, está na firmeza sem agressividade, na frieza limpa que não humilha, mas também não se curva. Integridade não precisa de espetáculo, ela se revela na calma diante da provocação, na clareza ao colocar limites,
Na coragem de não se moldar, o homem estratégico abandona o estereótipo e, nesse abandono, encontra sua verdadeira potência. Uma espada afiada não precisa ser exibida, ela se impõe pelo corte. E um homem inteiro não precisa provar nada, porque sua presença carrega a evidência de tudo o que ele não diz, mas é. Há uma prisão que muitos homens constroem com zelo, a da previsibilidade. Acordam do mesmo jeito, reagem do mesmo jeito, se doam do mesmo jeito. São tão constantes que viram mapas fáceis de decifrar, e quem é fácil de decifrar, é fácil de manipular. A rotina emocional, por mais confortável que pareça, expõe fraquezas, deixa rastros, cria padrões, e padrões viram alvos. O homem que busca segurança através da repetição está, sem perceber, abrindo mão do próprio mistério. E onde não há mistério, não há respeito, há controle. Maquiavel sabia, ninguém controla o que não entende. O imprevisível é uma ameaça, porque ele rompe com as expectativas. Ele não cabe nas regras. Ele desequilibra o jogo. E quem desequilibra, domina. Jung nos lembra, a sombra não é o que nos destrói, é o que nos completa. Quando você integra a sombra, você se torna inteiro. E um homem inteiro não precisa ser totalmente decifrável. Ele pode surpreender, pode mudar o tom, pode dizer não, onde sempre disse sim. Pode escolher o silêncio onde antes gritava. Pode sorrir sem se entregar, partir sem avisar, impor sem levantar a voz. Ser imprevisível não é agir por impulso, é escolher com consciência quebrar o script, é mostrar que você é vento. Invisível, mas impossível de ignorar. E quando você se torna vento, ninguém mais se sente à vontade demais ao seu lado, porque agora você é presença viva. E presença viva nunca é garantida, é conquistada e respeitada. Há uma angústia profunda que muitos homens carregam sem nome, o desespero de querer ser compreendidos. Explicam tudo, justificam tudo, se antecipam ao julgamento como se pudessem controlar a percepção dos outros. Mas cada explicação forçada é um pedido velado de permissão, e quem vive pedindo permissão para ser quem é, já perdeu o respeito. A raiz dessa compulsão está no trauma, na infância onde não havia espaço para erro, onde cada gesto era vigiado, onde amor era condicionado a desempenho. O menino cresceu acreditando que, se explicasse bem, não seria punido. E agora, como homem, repete o padrão, tentando convencer o mundo de que merece existir. Jung apontava com clareza: a obsessão por aceitação é repressão da sombra. É a tentativa desesperada de provar que não se é ameaça, que não se é mal, que não se é inadequado. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta ser compreendido, menos você é respeitado. Porque o poder não precisa ser explicado, ele é sentido. Maquiavel sabia disso. O príncipe que precisa justificar suas decisões revela fraqueza. O líder que explica demais expõe dúvidas. O homem que se justifica em excesso se reduz. E a redução constante é a antessala da submissão. Há mais autoridade em um gesto firme do que em 1000 palavras desesperadas. Há mais respeito em um não seco do que em um sim, cheio de justificativas. E há mais presença em quem fala pouco, mas com convicção, do que em quem tenta ser compreendido a qualquer custo. O rei não justifica seus passos. Ele governa. E quem governa a própria psique não precisa da aprovação de ninguém para continuar andando. Muitos homens tomam decisões sem saber que estão sendo guiados por algo mais profundo do que a razão, a vergonha. Mas não aquela que se percebe de imediato. É uma vergonha silenciosa moldada na infância, embutida em olhares, silêncios e exigências. A vergonha de ser quem se é, de ocupar espaço, de querer demais, de sentir raiva, de ter voz. Essa vergonha cria uma barreira invisível entre você e o seu próprio poder. Faz você hesitar antes de se posicionar. Faz você aceitar menos do que merece. Faz você duvidar da sua própria percepção. Ela não grita, mas dirige. E quanto mais você ignora essa força silenciosa, mais suas decisões se tornam submissas, não estratégicas. Viktor Frankl dizia que o sofrimento sem significado se transforma em culpa. Mas essa culpa, quando não reconhecida, vira autocensura. E a autocensura se disfarça de humildade, de empatia, de bom senso. Mas por trás dela, há medo. Há um desejo de desaparecer para não incomodar, há um eco da infância desvalidada, onde sua voz não tinha espaço e seu valor precisava ser provado o tempo todo. Jung afirmava:
Culpa reprimida se torna submissão social. Você começa a viver pedindo desculpas por ser intenso, por ser direto, por querer o que quer. Mas a verdadeira maturidade começa quando você encara essa vergonha de frente e entende que ela não é um erro seu. Foi plantada em você. Foi construída. Dar um nome simbólico à sua vergonha é um ato de ruptura. Quando você olha para ela com clareza, ela para de te dominar. Você deixa de se moldar ao olhar dos outros. Você passa a agir com presença, a decidir com firmeza, a se posicionar com verdade. A caverna da vergonha é escura, sim, mas é lá que está o portal. O portal para o verdadeiro poder masculino. Aquele que não se desculpa por existir, aquele que sabe de onde veio e, por isso, sabe para onde vai. Existe um engano sutil que acompanha muitos homens em silêncio. Acreditam que, para serem respeitados, precisam se tornar duros. Confundem presença com arrogância, firmeza com agressividade, autoridade com prepotência. Mas o poder real não grita. Ele não humilha, ele não performa, ele apenas é. Maquiavel observava que o príncipe sábio não precisa ser cruel, mas também não pode ser ingênuo. Ele não é escravo da bondade nem refém da brutalidade. Ele compreende o jogo, conhece suas cartas e, por isso, sabe quando agir com gentileza e quando ser implacável. Essa lucidez é o que separa o homem respeitado do homem temido ou ignorado. Jung dizia que o poder autêntico nasce da integração da sombra com a consciência. É o encontro da fúria com a compaixão, do limite com o cuidado, da frieza com a clareza emocional. Um homem que integrou sua sombra não precisa provar nada. Ele sabe quem é e por isso impõe presença até no silêncio. O que destrói essa presença é a confusão entre impor e se justificar, entre se calar por medo e silenciar por soberania, entre ceder por submissão e escolher o silêncio por estratégia. Muitos confundem a raiva não expressa com maturidade, mas maturidade não é se anular, é colocar limites sem pedir desculpas. É dizer aqui não, com olhos firmes e alma em paz. Definir limites é um ato de amor próprio. E amor próprio não é gritar o que você merece, é viver de acordo com o que você não negocia, relacionalmente, emocionalmente, profissionalmente, 3 pilares que sustentam o seu trono interno. E trono não se implora, se ocupa. O muro que você ergue não é prisão, é território. E quem entende isso, começa a viver com a dignidade de quem parou de pedir licença para ser inteiro. Respeito não nasce da quantidade de argumentos, nasce daquilo que você transmite mesmo em silêncio. Há homens que falam bonito, mas não sustentam presença. E há homens que, com um simples olhar calmo, mudam o clima de um ambiente. Isso não é misticismo, é neurociência emocional, é corpo, é vibração, é coerência interna, o ritmo da sua fala, o peso da sua respiração, a firmeza com que você pisa no chão. Tudo isso comunica antes mesmo da sua primeira frase. O inconsciente dos outros percebe se você está inteiro ou fragmentado, se você está centrado ou carente, se você está impondo sua energia ou pedindo aprovação com os olhos. Jung dizia, quando o inconsciente está alinhado, o corpo comunica a autoridade sem esforço. E autoridade, neste sentido, não é dominação, é presença. É integridade emocional expressa no não verbal, na cadência, no silêncio, no tempo entre as palavras, na maneira como você ocupa o espaço sem tentar dominá-lo. Maquiavel entendia o valor da reputação. Ela vale mais do que força momentânea, porque reputação não é o que você diz sobre si mesmo, é o que sua presença sussurra quando você entra. É o reflexo do seu autoconceito. Se você se vê como alguém frágil, será tratado com descaso. Se você se vê como alguém inteiro, o mundo sente o peso do seu caminhar. Respirar com consciência, falar com calma, desacelerar diante do caos, tudo isso gera domínio emocional. E domínio emocional é o que separa o homem que é apenas ouvido daquele que é respeitado. A montanha não grita, ela apenas está, e ninguém ousa ignorá-la. No fim das contas, tudo o que foi dito aqui não é sobre manipular, não é sobre vencer os outros, é sobre parar de perder para si mesmo. O verdadeiro poder não é controle externo, é clareza interna. É saber quem você é quando o mundo tenta te transformar em algo que não é. É agir com firmeza sem precisar se defender. É ocupar o próprio corpo, a própria história, a própria voz, com autoridade emocional. Carl Jung nos ensinou, quando você integra sua sombra, você para de tentar agradar, você abandona o papel do servo emocional e começa a impor presença, sem gritos, sem máscaras, sem teatrinhos, apenas com o peso limpo de quem conhece o próprio valor.
Maquiavel não escreveu para os fracos. Ele escreveu para os lúcidos, para aqueles que entenderam que a bondade sem estratégia é a isca perfeita da submissão, que quem não conhece o jogo do poder vive como peça descartável, que o homem que precisa ser aceito já entregou o trono, ou você domina sua psique, ou será manipulado por quem já entendeu a sua fragilidade. O homem lúcido é como uma torre silenciosa. Ele não tenta ser vista, mas ninguém ousa ignorá-la.